A computação sempre esteve com um dos focos do desenvolvimento tecnológico. Basta ver no seu dia a dia. Como foi o seu primeiro computador? Faz esse exercício de memória. Ele era bem diferente do seu atual, né? Dá para comparar. A gente sabe que mudou muito e isso tem a ver, né, muito com softwares, né, e outras tecnologias por trás da máquina que você usa. E alguns profissionais precisam acompanhar todo esse desenvolvimento de perto, né? Não pode só usar, tem que saber como funciona. Estamos falando dos desenvolvedores. E neste ano que passou, 2023 e em 2024 não será diferente, talvez a gente tenha visto, né, no ano passado, o maior avanço do setor nos últimos anos, o que pode se repetir também em 2024, graças a novas inteligências artificiais, como é o caso do ChatGPT. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai receber agora aqui no Olhar Digital News o Wesley Williams, que é desenvolvedor e especialista em tecnologia. Deixa eu colocá-lo aqui na nossa tela para conversar conosco. Wesley, seja muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Como vai? Tudo jóia aí por aí. Muito bacana aí estar podendo participar. Maravilha, tudo bem? E o prazer é nosso em recebê-lo por aqui. Bom, Wesley, o que mudou no trabalho do desenvolvedor com o ChatGPT e outras inteligências artificiais? Dá para dizer que existe uma competição entre homem e máquina? Existe isso na sua avaliação ou não? É um trabalho complementar? Bom, hoje em dia, pelo que eu consigo ver, grande parte dos desenvolvedores já utilizam inteligência artificial ali no dia a dia, né? Já existem diversas ferramentas que, desde a ferramenta, na hora que você está digitando o código, ela consegue olhar e tentar entender o contexto que você está fazendo e ela consegue sugerir já muita coisa pronta e tudo mais. Eu acho muito difícil, principalmente a curto prazo, né, a inteligência artificial substituir um desenvolvedor. Eu acho que as coisas estão bem longe aí em relação a isso. Por outro lado, sem dúvidas, um desenvolvedor pode ser substituído por outro desenvolvedor que sabe utilizar a inteligência artificial para gerar mais produtividade. Acho que esse é um ponto-chave, né? A inteligência artificial, você tem que saber usar bem a inteligência artificial, ela não vai te substituir, mas quanto melhor você souber usá-la, melhor será o seu desempenho e esse é um diferencial. Acho que essa é uma análise bem importante. Agora vamos fazer aí um exercício de futurologia, né? Tentar dar algumas previsões por aqui. Como você enxerga essa integração entre desenvolvedores e inteligência artificial no futuro, né? A gente teve aí o ChatGPT, ele tem pouco mais de um aninho de vida, a inteligência artificial começou a se popularizar a partir dele, a inteligência artificial generativa, né, que é mais recente. Mas como você imagina essa tecnologia no futuro? Assim, você, como desenvolvedor, se vê um pouco mais preocupado pro longo prazo ou acha que sempre o trabalho vai ser mesmo como está agora de integração? Bom, de forma geral, eu acho que qualquer desenvolvedor, na hora que está trabalhando nos dias de hoje, sempre tem que ter uma visão de futuro e saber que ele vai ter que estudar o resto da vida, né? Então, se você entra nesse jogo de desenvolvimento, você tem que saber que isso vai acontecer. Eu acredito que no futuro, de forma geral, né, bem mais para frente, eu acho que vão existir diversas iniciativas de inteligência artificial que conseguem, por exemplo, criar o software de uma forma mais inteligente ou mesmo trazer dados, inclusive, mais robustos para que o software seja desenvolvido mais rapidamente. O que eu não vejo, tá, vamos dizer, uma substituição completa do desenvolvedor ou qualquer coisa desse tipo, porque para criar sistemas de inteligência artificial, você também precisa de desenvolvedores. Então, eu acredito que a profissão de tecnologia, a cada dia mais, ela vai sempre crescer de uma forma que hoje é ChatGPT, GitHub Copilot, sistemas que ajudam a gente a trabalhar no dia a dia, e amanhã, depois da manhã, a gente vai ter outros modelos de inteligência artificial, e baseado nisso, provavelmente quem vão fazer muitos desses desenvolvimentos são os desenvolvedores, os cientistas e tudo mais que acabam trabalhando. Eu acho difícil essa profissão desaparecer como algumas outras, mas, obviamente, eu acredito que, dependendo do tipo de problema que você quer resolver, eu acho que nesses casos mais simples, eu acho que um desenvolvedor ele vai poder ser substituído sim. É aquela história, se você faz coisa repetitiva que acaba não gerando um valor agregado tão forte, ou se é algo tão padrão, esses tipos de coisa facilmente vão ser substituídos, sem dúvidas.
E agora, mudando um pouco de assunto, mas acho que é ainda claro dentro dessa área, existe um movimento, né, agora falando de mercado de trabalho, um movimento na área de desenvolvedores que trabalham para empresas estrangeiras, né? Aí você pode receber em dólar ou em euro, que é muito vantajoso pela atual cotação, né? O real desvalorizado, aí dólar na casa dos 5, euro na casa dos 6. Então, salários que talvez, né, para países, né, que pagam em euro, em dólar, não sejam remunerações tão altas, aqui para o Brasil acaba ficando. Outro movimento é o do empreendedorismo, né? O desenvolvedor como também empreendedor. Queria saber qual que é a sua visão sobre esses dois cenários, né, de trabalhar para empresas estrangeiras ou então para apostar num próprio negócio nessa área, né, de desenvolvedores. Bom, vamos lá. Em relação a trabalhar para fora, já é uma realidade. Eu acredito que quando a gente teve a situação toda da pandemia, isso acabou sendo potencializado e em algumas empresas, em algum lugar do mundo, a galera conseguiu, né, fazer com que trabalhar home office, que nós possamos ter, vamos dizer, que a gente pudesse ter processos mais robustos para conseguir trabalhar em home office. Quando você pega empresas americanas, empresas na Europa e etc., e eles conseguem perceber que se eles pagarem menos do que eles pagam, sei lá, para um americano nativo, ainda assim, o salário, por exemplo, para um brasileiro já vai ser muito alto. Né? Então, nesse caso, sem dúvidas, assim, o mercado internacional, sim, ele está bombando. No ano passado, a gente teve um monte de layoff que acabou acontecendo, mas bons profissionais estão sendo sempre contratados, as vagas estão começando a retornar, e é uma ótima oportunidade. Vale a pena os desenvolvedores darem uma caprichada no inglês, saber também que você não precisa ter um inglês perfeito para começar a trabalhar lá fora, e aí, sem dúvidas, é uma oportunidade assim bem real e latente. Né? Hoje em dia não é mais tão difícil conseguir esses tipos de emprego. Em relação ao empreendedorismo, eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente pode pensar nos dias de hoje é que um desenvolvedor ele tem uma liberdade muito grande de criar soluções. Né? Hoje em dia a gente percebe que todas as soluções que são criadas para qualquer tipo de negócio dependem de tecnologia. Né? A tecnologia está inerente a todo esse processo. Como o desenvolvedor ele tem a capacidade de fazer essa criação, então muitas vezes o custo para iniciar um negócio acaba sendo mais baixo. Em contrapartida, o que acontece? O custo fica mais baixo e antigamente, por exemplo, para que eu conseguisse fazer algo que atendesse milhões de pessoas, eu tinha que comprar um data center, eu tinha que investir muito na parte de infraestrutura e tudo mais. Hoje, qualquer pessoa, de forma geral, consegue criar projetos pequenos ou até mesmo criar uma infraestrutura parecida ou até mesmo maior do que um banco, de uma forma muito mais escalável e elástica por conta de cloud computing, cloud providers e tudo mais. Então, agora, eu acho que o desenvolvedor ele tem a faca e o queijo na mão. Né? O que eu acho que eles têm que aprender cada dia mais é conseguir entender os problemas de mercado, que a solução dele vai resolver, a dor do mercado que ela vai resolver, né? E também, né, arranjar um sócio ou algo do tipo que consiga definitivamente tocar a área comercial. Né? Eu acho que a parte comercial é um dos o pulmão da operação de qualquer empresa. Se a empresa não vender, ela fecha. Então, eu acho que se você aliar uma área técnica junto com uma boa área comercial, assim, você minimiza muito os riscos de empresa fechar assim, a curto, médio e longo prazo. Maravilha, conversamos com Wesley Williams, que é desenvolvedor e especialista em tecnologia. Agradeço muito sua participação. Boa noite e bom final de semana. Valeu, boa noite. Até mais, pessoal. Maravilha, papo sobre essa área de TI, né, dos desenvolvedores, uma análise de mercado e estratégias aqui no Olhar Digital News.